Olá, meus caros, dando continuidade ao nosso estado de necessidade. Já vimos dois requisitos: perigo atual e ameaça a direito próprio ou alheio. Tudo bem? Então, perigo atual e a ameaça a um direito, seja um direito próprio ou um direito alheio. Mas saiba, falando novamente aqui da ameaça a direito próprio ou alheio, no estado de necessidade, ele sempre será uma ponderação de valores. Tá? No estado de necessidade sempre teremos uma ponderação de valores. O que é essa ponderação de valores? Sempre existirá a situação de você ter que escolher entre um direito e outro. O direito que você escolhe é o chamado direito ameaçado. É ameaça a direito, próprio ou alheio. Tá? Ameaça a direito, então é um direito ameaçado. E o outro direito a qual você praticou o fato para salvar é o direito sacrificado. Tudo bem? Na tela. Então quando eu falo ameaça a direito próprio ou alheio, ameaça ao direito próprio ou alheio, esse aqui é o direito ameaçado. Tudo bem? Tranquilo? Então sempre existirá uma ponderação de valores entre o direito ameaçado e o direito sacrificado. E o direito sacrificado. Ok? Tranquilo? Então quando eu falo para salvar de perigo atual, nem sempre é só a sua vida. Porque é possível estar em necessidade para proteção de outros valores. Ok? Essa relação direito ameaçado e direito sacrificado, ela é extremamente importante para seu conhecimento. Então quando eu falo direito ameaçado, é o direito que estava ameaçado e você protegeu. É o direito protegido. Você pode chamar de direito ameaçado ou direito protegido. Direito ameaçado ou direito protegido. E direito sacrificado é aquele qual você sacrificou. Aquele qual você praticou um ato. Tudo bem? Para salvar a sua vida, você acabou deixando o outro morrer. Então, entre vida e vida, tivemos um direito ameaçado que você protegeu, o direito protegido, e o direito sacrificado, a vida alheia. Professor, é possível? Sim, duas pessoas brigando por um bote salva-vidas, duas pessoas brigando por um colete salva-vidas. Então, um mata o outro, está em legítima defesa? Não, está em estado de necessidade. Estado de necessidade. E aí, temos o direito ameaçado que foi protegido e o direito sacrificado. Essa relação de ponderação de valores entre direitos, ela vai ser fundamento para você entender a diferença de estado de necessidade próprio ou alheio, diferenciar isso de estado de necessidade defensivo e agressivo. Essa relação também vai ser extremamente importante para você aprender o estado de necessidade justificante e o estado de necessidade exculpante, para aprender a teoria unitária e a teoria diferenciadora. Então essa relação é importante, tá? Sempre lembrar, o direito ameaçado é o direito que você protegeu, é o protegido. O direito sacrificado é aquele que você não protegeu, aquele que você sacrificou. E aqui que vai entrar quando que era razoável exigir o sacrifício do direito sacrificado. Ou, conforme fala a nossa lei, não era razoável exigir-se. Não era razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado. Essa relação na lei confunde. Então esses pontos eu vou trazer para você. Tá? Quando não era razoável exigir-se. Não era razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, e sim do outro. Ok? Na tela. Aprendendo esse ponto aqui, eu tenho... indubitavelmente você estará aprendendo de forma completa e ampla estado de necessidade. Tá? De forma completa e ampla. Próximo requisito, situação de perigo não causada voluntariamente pelo agente. Situação de perigo não causada voluntariamente pelo agente. Se o agente causou a situação de perigo, não haverá estado de necessidade. Se o agente causou a situação de perigo, não haverá estado de necessidade. O agente colocou fogo na empresa em que trabalha. Foi lá e colocou fogo. O fogo tomou conta e ele estava lá dentro ainda. Para poder sair, na hora da saída, na porta, ele teve que bater em alguém para poder sair. Para salvar a vida dele, ele acabou batendo em alguém. Pode ele alegar estado de necessidade? Não, porque ele provocou, ele causou voluntariamente a situação de perigo. Tudo bem? Tranquilo? Aqui temos um problema. Qual é o problema? A lei fala não causar voluntariamente.
Ali fala não causar voluntariamente. Essa voluntariedade, ela pode ser uma voluntariedade na conduta do agente ou uma voluntariedade no resultado praticado pela gente, uma voluntariedade em relação ao resultado. Qual que é a diferença? Se eu entendo que a voluntariedade é só na conduta, não causou voluntariamente, não provocou por uma conduta voluntária, a conduta voluntária ela está nas ações dolosas e culposas. Logo, eu vou dizer que o agente que provocou dolosa ou culposamente não pode alegar estado de necessidade. Porque tanto o crime doloso quanto o crime culposo são praticados por condutas voluntárias. São praticados por condutas voluntárias. Logo, mesmo que tenha agido culposamente, provocou o incêndio culposamente, não poderia ele alegar estado de necessidade. De outro lado, outra parte da doutrina entende de forma diferente. Entende que essa voluntariedade é no resultado. Que o agente não provocou voluntariamente o resultado. Só há voluntariedade no resultado no crime doloso, quando a gente quer ou, no mínimo, assume o risco do resultado. E aí há uma voluntariedade no resultado. Para essa outra parte da doutrina, as condutas culposas, se o agente praticou uma conduta culposa, mesmo assim ele poderia alegar estado de necessidade. Qual que é o problema que temos aqui? Isso é muito divergente na doutrina. Isso é muito divergente na doutrina. Não existe aqui uma corrente, não, essa corrente aqui é a que prevalece, essa corrente aqui no tribunal que prevalece. Não tem. Até porque é muito difícil você ver isso na prática. Então na prática não tem muito... um agente causando algo voluntariamente ou culposamente e depois alegando estado de necessidade. Você não vê isso na prática. Para chegar no tribunal e falar, não, entendemos dessa forma. Então como não tem muito na prática, você não vê isso acontecer na prática, não temos aí posições consolidadas, tá? Posições consolidadas no tribunal, nos tribunais brasileiros. Tudo bem? Tranquilo? Um ponto aqui que vai ficar a divergência. Em prova, não causou voluntariamente. Tá? Não causou voluntariamente. Tudo bem? Na tela. Coloquei aí ações culposas. Professor, o que você entende? Eu entendo, tecnicamente, juridicamente falando, só técnico, sem cunho social. Tecnicamente eu entendo que não causou voluntariamente é na conduta. Logo, aquele que provocou por uma ação culposa, tá? Provocou por uma ação culposa, não pode alegar estado de necessidade. Tá? Aquele que provocou por ação culposa não pode alegar estado de necessidade. Tecnicamente. Socialmente eu entendo diferente. Que isso, professor? Tá viajando aí um pouco. Socialmente eu entendo diferente. Imagina o seguinte. Imagina um agente que ele provocou culposamente um incêndio de um prédio. Ele provocou culposamente um incêndio de um prédio. Deixou lá uma panela de fogão, uma panela de pressão no fogo, provocou ali um curto, alguma coisa culposa, provocou um incêndio. Pergunto, será que ele pode alegar estado de necessidade? Você fala assim, não, professor, ação culposa não pode. Aí eu coloco uma situação piorada para você. Será que ele pode alegar estado de necessidade para proteger um direito de terceiro, para salvar a vida da mãe dele? Ele acaba por escolher a vida da mãe dele em relação à vida de outrem? Será que nessa situação, mesmo que ele tenha agido culposamente no incêndio, será que ele não poderia alegar estado de necessidade para salvar a mãe dele? Entendo que sim. Entendo que sim. Tudo bem? A doutrina vai dizer que isso aí seria um caso de inexigibilidade de conduta diversa, colocaria como excludente de culpabilidade, mas eu entendo que sim. Então, socialmente falando, para mim, condutas culposas, elas não atrapalhariam a alegação do estado de necessidade, mas isso aqui já é um aprofundamento em divergência, né? Aprofundamento em divergência. Tudo bem? Na tela. Vamos adiante. Próximo requisito. Inexistência, que está lá no parágrafo, no parágrafo primeiro, né? Já vimos esse aqui de forma aprofundada. Inexistência de dever legal de enfrentar o perigo. Artigo 24, parágrafo 1º. Inexistência de dever legal não contratual. Tem prevalecido o dever legal e não o dever contratual. Ok? Dever legal e não dever contratual, conforme já adiantei.
Tudo bem? Tranquilo? Artigo 24, parágrafo 1º do Código Penal. A maioria das questões vem à letra da lei, aí, na existência do dever legal de enfrentar o perigo, ou de arrostar o perigo, como determina o Código Penal Militar. Coloquei aí exemplos, policiais e bombeiros, né? Eles não podem alegar necessidade porque têm o dever legal de enfrentar o perigo. Lembrando da exceção doutrinária. Isso é doutrina. Lembrando da exceção doutrinária. O policial, o bombeiro, ele não pode ser tido como um super-homem. Então, em algumas situações, ele poderia alegar o estado de necessidade porque não posso cobrar dele que ele seja aí um super-homem. Tudo bem? Tranquilo, mas isso é exceção, não é regra. Próximo requisito. Requisito, às vezes, de difícil entendimento. Às vezes. Mas vamos aprofundá-lo. Inevitabilidade da prática do ato lesivo. Inevitabilidade da prática do ato lesivo. O que é isso? Que requisito é esse? Seguinte, para que tenhamos o estado de necessidade, o agente pratica um fato para salvar de perigo atual. A lei fala que não podia de outro modo evitar. Não podia de outro modo evitar. Ou seja, a única forma de ele salvar aquele direito ameaçado, que ele protegeu, era praticando aquele fato. Não existia outro modo. Não existia outra possibilidade. Essa era a única possibilidade para ele. Tá? Essa era a única possibilidade para ele. Era inevitável a prática do ato lesivo. O que é o ato lesivo? O sacrifício do direito sacrificado. Era inevitável que ele sacrificasse o outro para proteger o outro. Eu falo outro porque o outro pode ser próprio alheio. Tudo bem? Então, era inevitável para ele praticar aquele fato para salvar. Se ele não praticasse, ele não salvava. Tá? Se ele não praticasse aquele fato, ele não salvava. O único meio era aquele. Interessante o seguinte, esse requisito, inevitabilidade da prática do ato lesivo, é um requisito do estado de necessidade. É um requisito do estado de necessidade. Mas não é um requisito da legítima defesa. Não é requisito de legítima defesa. Ou seja, na legítima defesa, mesmo que o agente possa se utilizar de outros meios para fugir, para não provocar o ato lesivo da legítima defesa, mesmo que disponha de outros, e ele decida ficar e se defender, também será legítima defesa. Também será. Imagine o seguinte, imagine que tem uma pessoa atirando contra você. Tem uma pessoa lá atirando contra você. Você tem a possibilidade de correr, se esconder e conseguir fugir, ou você tem a possibilidade de atirar contra para se proteger. Você tem as duas possibilidades. Você tem as duas possibilidades. Se você atira e mata, é legítima defesa? É legítima defesa, mesmo que exista o outro meio. Mesmo que exista o outro meio. Para o estado de necessidade, não. Para o estado de necessidade, só será estado de necessidade se for o único meio. Professor, dá um exemplo. Imagina uma situação parecida com essa, que um perigo está vindo sobre você. Tá? Tem um perigo vindo sobre você. Tá lá no incêndio, tá vindo colocar perigo na natureza para não confundir você. Mas você tá no incêndio, tá vindo uma avalanche, tá vindo situações mais corriqueiras no Brasil, a barragem foi rompida. E aí a barragem rompida, olha só, você está numa casa e você tem duas possibilidades. Ou você foge da casa, ou você vai para o telhado. E as duas possibilidades são boas, você consegue se salvar nas duas. Ao invés de fugir da casa, você escolhe ir para o telhado. Mas para ir para o telhado, você tem que matar alguém, tem que derrubar alguém. Você, não, você vai e eu fico. Existiam as duas. Sei que na prática isso é muito difícil, né? Difícil de configurar. Só estou trazendo um exemplo para você entender o que eu estou falando. E aí você escolhe subir ao telhado e matar alguém. Só que essa escolha foi antecipada. Você tinha as duas e falou, não, vou nessa. Então perceba que você escolheu um deles e num deles você provocou um ato lesivo.
Era evitável o ato lesivo? Era evitável. Porque você tinha um outro meio. Você tinha um outro meio. Então, se existia um outro meio, era inevitável a prática do ato lesivo? Não, ele era evitável. Se o ato lesivo era evitável, não pode alegar estado de necessidade. Tudo bem? Eu sei que o meu exemplo ficou bem esdrúxulo, ficou bem difícil de configurar na prática, mas a dificuldade prática não derruba o instituto. Tudo bem? Tranquilo? A questão pode vir com algo nesse sentido. Olha, o agente tinha um outro meio, e ele escolheu ficar, ele escolheu o ato lesivo. Se o agente tinha um outro meio e ele escolhe o ato lesivo, temos aí uma situação que descaracteriza o estado de necessidade. Diferentemente da legítima. Na legítima, mesmo que tenha uma outra possibilidade, se o agente escolhe se defender, é legítima. A defesa é legítima. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Show de bola. Podemos avançar agora com aprofundamentos que eu acho extremamente importantes aí para sua prova. Muito bem. Tá aí onde está a inevitabilidade da prática do ato lesivo, lá no artigo 24. Vem escrito assim, ó, nem podia de outro modo evitar. Nem podia de outro modo evitar. Se não podia de outro modo evitar, é um requisito para o estado de necessidade. Se podia evitar de outro modo, é porque era evitável o ato lesivo. Se era evitável, não há estado de necessidade. Já vou adiantar aqui uma situação, que é uma situação de prova, tá? Uma situação de prova, e já vou te dizer mais ou menos como é que tem caído. Imagine que você está sofrendo uma agressão de um inimputável, um doente mental ou um menor. Você está sofrendo uma agressão de um inimputável. Tudo bem? O inimputável está te agredindo. A inimputabilidade, ela exclui a culpabilidade. Lembrando que crime pela teoria tripartida é fato típico, ilícito e culpável. Olha o raciocínio rápido agora, tá? Raciocinando rápido. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Tudo bem? A inimputabilidade exclui a culpabilidade, mas continua sendo fato típico e ilícito. Pela teoria tripartida não há crime. Apesar de o Código Penal utilizar o termo isento de pena. Então, o Código Penal fala isento de pena, mas pela teoria tripartida não há crime quando exclui a culpabilidade. Mas, avançando, a legítima defesa é contra a agressão injusta. E para uma agressão ser injusta, ela tem que ser fato típico e ilícito somente. Basta que seja fato típico e ilícito. Se é fato típico e ilícito, já é injusta. Tudo bem? Se é fato típico e ilícito, já é injusta. Mesmo que não seja culpável. Ok? Então você está sofrendo uma agressão de inimputável. A doutrina se diverge no seguinte ponto. Alguns entendem que agressões de inimputáveis é perigo. Você está diante de um perigo atual. Outros entendem que é mais que perigo, é agressão injusta. Outros entendem que é mais que perigo, é agressão injusta. Logo, se você está diante de um inimputável, uma pessoa com esquizofrenia, uma pessoa que está te atacando, né? Um doente mental que está te atacando. Se está diante dele, uns entendem que é estado de necessidade. Outros entendem que é legítima defesa. Professor, qual é a diferença prática disso? Porque são excludentes de ilicitude para a conduta do agente que está se protegendo. Qual é a diferença prática? Porque é excludente de ilicitude. São duas diferenças práticas. Melhor dizendo, duas diferenças. Uma, prova. É o que marcar na prova. Eu marco estado de necessidade, eu marco legítima defesa. A segunda diferença, prática agora, prática. Para aqueles que entendem que é estado de necessidade, se o agente tem a opção de fugir, ele deve fugir, porque não será estado de necessidade se ele ficar. Para aqueles que entendem que é estado de necessidade, para mim é um caso de estado de necessidade, porque é um perigo atual. Se existir a possibilidade de fuga, tem que fugir. Se não existir, aí se estará em estado de necessidade. Estou numa situação que não tem como fugir. Aí eu posso atacar ele porque eu estou em estado de necessidade. Tudo bem? Para aqueles que entendem que é estado de necessidade, se houver a fuga, tem que fugir. Para aqueles que entendem que é legítima defesa, mesmo que exista a possibilidade de fuga, eu posso ficar e me defender. Que será legítima defesa. Porque não existe esse requisito na legítima defesa. Qual o requisito? Inevitabilidade da prática do ato lesivo. Percebeu agora como um detalhezinho pode fazer a diferença na prova? Professor, e aí, marco estado de necessidade ou marco legítima defesa na prova? Tem prevalecido legítima defesa.
Tudo bem? Agressões de inimputáveis têm prevalecido em prova legítima defesa. Perfeito? Tranquilo? Então, em prova, tem corrente doutrinária que entende que Estado? Sim, mas em prova tem prevalecido legítima defesa. Perfeito? Ou seja, mesmo ele tendo a opção de fugir, se ele fica e se protege, se defende, é legítima. Se fosse Estado, não seria Estado se houvesse a opção de fuga. Perfeito? Tranquilo? Na tela. Muito bem. Desculpa. Vamos adiante. Vamos lá. Maravilha. Dessa forma, você está aprendendo o Instituto de forma bem aprofundada. Crimes habituais. Olha só o detalhe interessante para você. Isso aqui você não vê em qualquer lugar, não é em todo livro, não é em todo resumo. Não é cabível o estado de necessidade em crimes habituais. Não é cabível o estado de necessidade em crimes habituais. Professor, o que é um crime habitual? Crime habitual, normalmente ele traz como verbo o seguinte verbo, o exercício, nem verbo né? A conjugação já. O exercício já é substantivo, mas o exercitar ali, o exercício de algo. Para ser crime habitual, o exercício tem que praticar de forma reiterada. Praticar de forma reiterada. Então, se é uma prática reiterada, para ser crime, eu tenho que ter essa prática, então é crime habitual. Então, em relação a crimes habituais, não há que se falar em estado de necessidade, porque de cara é evitável a prática do ato lesivo, porque eu tenho várias condutas. E segundo, não tenho perigo atual. Então, se são várias condutas, eu não tenho perigo atual. Estou diante de um perigo atual a praticar um crime ambiental. Ambiental não, um crime habitual. Ficou parecido, né? Habitual, ambiental, BT aí. Tudo bem? Então, se eu estou praticando um crime habitual, eu tenho como evitar? Tenho, porque são várias condutas. Então, se são várias condutas, com certeza eu tenho como evitar a prática do ato lesivo. E segundo, não estou diante de um perigo atual. Se são várias condutas, vou estar diante de um perigo atual? Se são várias, não estarei. Então não é possível estar em necessidade em crimes habituais. Tudo bem? Aprofundamento interessante para você. Na tela. Show de bola. Próximo requisito. Inexigibilidade de sacrifício do direito ameaçado. Inexigibilidade de sacrifício do direito ameaçado. Deixa eu coloquei o texto legal aqui. Cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se do agente. Cuidado com esse não aí, normalmente em prova tira o não, você cai, né? Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Esse aqui é o requisito mais difícil. Mas com tranquilidade chegaremos nele, tá? Com tranquilidade a gente mata ele. Seguinte, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. O que o código está falando pra gente? Olha, não é o sacrifício do direito sacrificado, e sim do direito ameaçado. O sacrifício do direito para ele não era razoável exigir dele esse. Tanto que ele sacrificou o outro. Ele praticou um ato lesivo para outrem. Então, ao praticar o ato lesivo, eu olho para ele e falo, olha, você fez uma ponderação de valores entre o direito ameaçado e o direito sacrificado. Era razoável que eu exigisse de você o sacrifício do seu? Não só seu, mas vamos trabalhar com o seu para ficar melhor? Era razoável, porque pode ser estado de necessidade própria ou de terceiro, né? Mas vamos colocar aqui o próprio para ficar melhor, tá? Só para ficar melhor. Era razoável que eu exigisse de você o sacrifício do seu direito? Não, não era. Não podia exigir isso de você. Era inexigível que eu era inexigível que eu pedisse de você o sacrifício do seu direito. Não era razoável. Professor, lendo assim tá bonito, mas na prática o que é isso? Vamos ler de novo na tela. O que é isso na prática? Cujo sacrifício, o sacrifício do direito ameaçado dele, não era razoável exigir dele esse sacrifício. Era inexigível exigir dele o sacrifício do direito ameaçado. Inexigibilidade de sacrifício do direito ameaçado. Tá? Inexigibilidade
de sacrifício do direito ameaçado. É quase que aqui uma inexigibilidade de conduta diversa. Quase isso, mas diante de um perigo. Diante de um perigo atual. Logo, não será inexigibilidade de conduta diversa. Será estado de necessidade. Era inexigível exigir o sacrifício dele. Era inexigível que eu pedisse para ele o sacrifício dele. Falei assim, olha, nessa situação é melhor para você proteger o seu, né? Vamos chamar de seu aqui. É aqui que entra um ponto extremamente detalhista para você. O que significa dizer cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir dele. Significa, olha só, significa que na ponderação de valores, olha o detalhe, significa que na ponderação entre o direito dele e o direito do outro, o dele prevaleceu. Significa que ao ponderar, e essa ponderação é feita por terceiro também, o terceiro olha e fala, vou ponderar aqui. Opa, tem que proteger o dele mesmo, tá certo. Eu não posso exigir dele nessa situação, nas circunstâncias, eu não posso exigir dele nessa situação, nas circunstâncias, entre esses dois valores, ele sacrificar o dele pelo outro. Não, ele tem que proteger o dele, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se dele. Então, na situação, tá lá os dois estão morrendo. Os dois estão morrendo porque o navio está afundando. Tem um colete, duas pessoas brigando pelo colete. Aí A mata B para ficar com o colete. Eu olho para A e digo assim, olha, você matou ele. Você matou ele para salvar a tua vida. Vamos pensar um pouco? Vamos ponderar aí a sua conduta? Será que eu posso exigir de você, A, que você deixasse o outro viver? Será que eu, como ser humano, posso exigir isso de você? Não. Nessa situação aí eu não posso exigir de você, não. Logo você fez uma ponderação de valores válida. Logo você fez uma ponderação de valores, uma ponderação de bens válida. Se essa ponderação de bens é válida, temos estado de necessidade aqui, no nosso Código Penal. Professor, como é que você chegou nesse raciocínio que essa ponderação é válida? Entre a vida do outro e a dele, ele protegeu a dele. Isso é natural do ser humano. Ah, mas tem gente que protege a do outro. Sim, seres humanos excepcionais. Seres humanos excepcionais. Porque a maioria normal, o comum, é proteger a própria vida em detrimento da outra. Tudo bem? Como é que eu cheguei nesse raciocínio? Vida e vida são bens de igual valor. Então, nos bens de igual valor, você protege o seu em detrimento do outro. Tá? Nos bens de igual valor, você protege o seu em detrimento do outro. Beleza? Professor, e se o bem protegido, o que eu protegi, era de maior valor? Então, para proteger o meu de maior valor, eu sacrifiquei o outro. Eu vou olhar e vai falar assim, ah, muito bem, o seu bem era muito valioso. Tá? O seu bem era muito valioso. Logo, eu não podia exigir de você sacrificar o seu. Não era razoável exigir dele o sacrifício do bem dele. Não era razoável. Logo, se o bem dele é de maior valor, temos estado de necessidade. Temos estado de necessidade. Professor, e se o bem dele for de menor valor? Para proteger o seu bem de menor valor, ele sacrificou um bem de outro. Tem situações que são situações muito complicadas nesse ponto, porque é difícil saber se o bem é de menor valor. Mas, por exemplo, vou colocar uma situação bem complexa aqui para você, bem complexa, só para a gente poder pegar a linha de raciocínio. Para proteger o seu patrimônio, ele teve que matar alguém. Então lá no bote, para colocar o seu patrimônio no bote, ele teve que matar alguém. Temos aí ponderação de valores. Patrimônio, vida. Você vai dizer assim, não, mas a vida do outro vale mais que o patrimônio dele. Para ele, às vezes não, né? Então temos bens aqui que ele, para proteger o bem de menor valor, ele, em detrimento de um bem de maior valor, ele sacrificou um bem de maior valor. Então, para proteger um bem de menor valor, ele sacrificou um bem de maior valor. Logo, olha, nessa circunstância, era razoável exigir dele o sacrifício do bem dele. Nessas circunstâncias, era razoável exigir dele o sacrifício do bem dele. Nesse caso, não teremos estado de necessidade aqui no Código Penal. Nesse caso, será uma causa de diminuição de pena. É o que determina, deixa eu ver se eu coloquei aqui, pode colocar, é o que determina o nosso parágrafo 2º.
Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, ou seja, era razoável, é causa de diminuição de pena, diminuição de 1/3 a 2/3. Tudo bem? Tranquilo? Ainda falta o último elemento, que é o elemento subjetivo. Com isso, olha só, não terminei o ponto ainda, tá? Não terminei, eu iria aprofundar isso daqui. Isso foi só um início para você poder entrar na minha ideia aqui de ponderação de valores, tá? Esse ponto de ponderação de valores é o ponto mais importante de estado e cidade, tá? Iremos aprofundá-lo no próximo bloco. Tchau, tchau.